Olá, estamos de volta com o Farol Tricolor. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, que torcem para o nosso Bahia. Hoje, em Juazeiro, Bahia 2, Juazeirense 1. E aí, Diego? É isso aí. O Juazeirense saiu na frente, o Bahia virou o placar, né? Vamos falar tudo sobre esse jogo. Gols de David Duarte e de Ademir, que entrou no segundo tempo. Mas o Bahia consegue um resultado importante. Dos resultados contra times do interior do estado, eu considero que esse jogo lá no Adalto Moraes contra o Juazeirense é um resultado sempre digno de nota. O Bahia conseguiu esse triunfo, quebrando inclusive um jejum, um tabu deles, perdão, que não perdiam lá há muito tempo no Campeonato Baiano, mas o Bahia conseguiu esse resultado positivo e agora assume a liderança do campeonato e se encaminha para mais uma classificação. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse jogo. Vamos lá? Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, como de costume, vamos pedir aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, continuem compartilhando e comentando à vontade para divulgar esse trabalho que só cresce sempre com a ajuda, com a colaboração e com a participação direta de vocês. Pai, então é isso aí. Algum recado especial? Eu tenho até um abraço para mandar, um abraço para Pedro, pai de Maitê, coleguinha de minha filha Isabela, que esteve aqui hoje. Elas brincaram bastante aqui. Ela me falou que ele é tricolor e que acompanha o Farol Tricolor, então um abraço para ele. E não sei se você tem algum destaque aí para passar nesse início para nossa audiência, pai. Um abraço para o Pedro e abraço para todos os amigos e amigas que continuam participando tanto das nossas lives, justamente as nossas participações ao vivo, quanto dos nossos vídeos do pré-jogo, do pós-jogo. Um abraço geral, agradecendo a todos mesmo. E hoje, como se diz, a todos e todas. Tá valendo. É isso aí. Pai, vou falar, deixa eu ver aqui se a gente fala um pouquinho da classificação do campeonato, só para a gente puxar isso aqui como aquele norte, né? Já que teve jogo do É. campeonato. A rodada ainda não terminou, né? A rodada tá tendo um jogo agora lá do rival, inclusive. O rival tá vencendo e tá indo para o segundo lugar, né? Como é de praxe. E o Bahia tá na liderança do campeonato, já passando aí pros amigos e amigas de casa. O Bahia chegou a 16 pontos, né? Foi um resultado importante, porque o Juazeirense também é um time que está ali na parte de cima da tabela. Né? E o próximo adversário do Bahia é a Jacuipense no próximo domingo. Antes disso, tem Bahia e CRB em Maceió. O Bahia está ali em primeiro empatado em pontos, se persistir o resultado do rival. Depois o Barcelona e a Juazeirense são as equipes que compõem ali o G4. Em quinto lugar, o Jequié, ainda com chances reais de classificação, né, com 13 pontos. E ainda matematicamente tem o Jacobina ali com 11, como o Juazeirense está com 14. O Jacobina também tem possibilidade matemática de classificação, pai. Pois é. O grande detalhe que a gente vê é que o Bahia, e registra, já está na nossa marca, que as duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano, o Bahia botou o time do Sub-20, aquele time que iria representar o tricolor na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesclado com alguns reservas dos reservas. Alguns, inclusive, já foram embora do Bahia. Verdade. Então, as duas primeiras rodadas, o tricolor de aço entrou com a sua equipe que fazia a figuração do campeonato. Quando ele passou a disputar o campeonato com a sua equipe para valer, lidera o certame, que é aquele campeonato menos concorrido, menos expressivo no calendário, mas que tem a sua validade, continua sempre tendo a sua validade. Caiu de prestígio, já não é mais aquele como nos anos 90, o início dos anos 2000, mas ainda temos quase que um quarto de século, e aí o campeonato estadual, não só o baiano, os campeonatos estaduais, inclusive o paulista, que é o carro-chefe da companhia, esses campeonatos ficando esvaziados. Com certeza. Pai, vamos falar logo então da escalação do Bahia. Deixa eu passar, Isso. já compartilhei com os amigos de casa. Deixa eu passar também para você essa escalação, para você visualizar e a gente comentar em cima do que Rogério Ceni escolheu para o jogo de hoje.
já está aí com você também, vendo aí já? Também. Beleza. Tranquilo. Então, o Bahia jogou assim, olha aí, Danilo Fernandes, a primeira surpresa da escalação. O Rogério tinha falado após o Bavi que o goleiro do Campeonato Baiano seria Adriel, mas dessa vez resolveu dar oportunidade a Danilo Fernandes, goleiro experientíssimo, né? Que não jogava desde aquele confronto contra o Fluminense em que ele estava, depois de muito tempo, voltando ao gramado e saiu lesionado. Ou seja, teve o ano passado ele só jogou aquela partida e esse ano aí só voltou a jogar agora esse ano, muitos meses depois daquele jogo que o Bahia foi derrotado pelo Fluminense, mas virou o primeiro tempo quando ele estava no gol com 1-0 e no segundo tempo tomou a virada quando já era Matheus Claus no gol, inclusive falhou lamentavelmente um dos gols do Flu. Aí vou fazer de 1-11 agora corrido, só fiz esse É, destaque de Danilo porque foi é, é a imagem de destaque e foi o goleiro, assim, a surpresa maior da escalação, creio eu. Os outros são opções daquilo que a gente tem falado. O Rogério às vezes escala um, às vezes escala outro e tudo. Mas o Bahia entrou assim: Danilo Fernandes, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Cicinho de lateral esquerdo. A gente antecipou no pré-jogo que isso inclusive poderia acontecer por causa. Eu cheguei a mencionar Rian, mas me lembraram até a nossa audiência lembrou que Rian provavelmente não teria condição, o que realmente aconteceu, o Rian não estava nem relacionado. E Cicinho foi escolhido, como destacamos também, para a lateral esquerda. Caio Alexandre, Iago Felipe, Tassiano, Biel, Rafael Ratão e Everaldo, técnico Rogério Ceni. Pai, eu vou, antes das notas do professor, eu vou falar só sobre o desenvolvimento do placar do jogo, né? E depois a gente fala dos jogadores em si, para lembrar dos gols como aconteceram. Sugestão, inclusive, do nosso Valfredo, que sempre grande acompanha Valverde. nosso trabalho, da gente fazer aquele destaque sobre os gols. Lembrando que a Juazeirense fez 1-0 num gol que começou num avanço de Cicinho, lá pela lateral esquerda, como a gente falou. Cicinho estava ali improvisado na lateral esquerda, considerando o desgaste, para não desgastar mais ainda Luciano Juba, que jogou todo o jogo passado. Foi titular naquele jogo passado lá no Maranhão. E aí, num contra-ataque, né, nessa saída de Cicinho, Iago Felipe, que era quem estava jogando mais ali do lado esquerdo, acompanhou o ponta, mas não conseguiu dar conta. Parecia que estava assim, né, aquele carro de Fórmula 1 que está correndo atrás do outro, mas não consegue chegar até ele, né? E aí o jogador da Juazeirense cruzou, a bola cruzou toda a extensão da área, ninguém cortou. E lá no segundo pau, o atleta lá da Juazeirense, o atacante, né, Mauro Gabriel, ele bateu, a bola bateu ainda, tocou no pé de Gilberto, ela quicou um pouquinho, né, no gramado sempre regular também do Adalto Moraes e acabou dando o início, né, inaugurando o placar lá no Adalto Moraes. Mas para a sorte, para a nossa sorte do Bahia, também não deixa de ser competência, isso foi aos 42. Aos 44, cruzamento, escanteio cobrado por Biel e David Duarte subiu. Tanto ele como Gabriel Xavier estavam na bola, mas ele chegou mais inteiro e cabeceou para o chão sem defesa para João Guilherme, goleiro da Juazeirense. E o segundo gol foi uma jogada excepcional de Tassiano, aquilo que a gente cansa de destacar desse jogador de verdade que Tassiano que gramado tá ruim, adversário, o campo tá ruim, o campo tá pequeno, tá os calor, tá tudo, e Tassiano tá lá jogando, fazendo dele. Tassiano no segundo tempo caiu um pouquinho mais ali pro lado direito do campo. No primeiro também ele ficou um pouquinho mais para ali, mas sempre flutuando muito. Conduziu a bola, rolou para Ademir, que tinha entrado no segundo tempo, e Ademir, com tempo, parou e bateu colocado, né? Bateu de chapa no canto do goleiro João Guilherme para dar números finais à partida. Esse foi o desenrolar do placar. Algum destaque sobre os gols, pai? Sobre essa questão antes da gente partir para a nota do professor? Sim, sem dúvida. No primeiro gol, é verdade. Cicinho parecia que tinha saído do jogo, não apareceu de jeito nenhum Foi. no lance, no correr do lance. Ele não estava nem no meio campo, um pouquinho nas proximidades da lateral esquerda. O buraco, Iago Felipe marcando com os olhos e um cruzamento rasteiro. Péssimo posicionamento da defesa, mas pior de tudo aí foi Gilberto, que além de não estar lá onde o atacante pegou a sobra, estava colado quase que em Gabriel Xavier, fazendo o quê? Dois jogadores colados, pessimamente posicionados, um jogador veterano, experiente, rodado. Então, era para Gilberto estar um pouquinho mais afastado do Gabriel Xavier, que estava quase como fazendo três zagueiros
compondo uma linha com 3 zagueiros. Ele tinha que estar acompanhando. Quando a bola veio no cruzamento, ele já tinha que ver que o jogador da Juazeirense estava solto, destacado. Ainda bateu para o gol, ainda tocou nele. Então, se a bola vem cruzada pelo alto, a defesa falha. Se é um cruzamento rasteiro, não digo despretensioso, mas sem nenhum tipo de perigo no próprio cruzamento, essa falha foi imperdoável. No segundo gol, você disse bem, numa cobrança de escanteio muito bem feita pelo Biel, subiram os dois, Gabriel Xavier e David Duarte. O David Duarte chegou, estava melhor posicionado e também é mais alto. Essa vantagem da altura, tão falada por Rogério Ceni, funcionou no primeiro gol do Bahia, no gol de empate, o gol que abafou qualquer tipo de calor, de reação, de ação, qualquer coisa. De nervosismo, de tudo isso. Qualquer coisa. Já no segundo gol do Bahia, você já disse tudo, Tassiano que joga pelo lado direito de ataque, pelo lado esquerdo de ataque, pela meia-lua no ataque, pela meia-lua na defesa, pelo meio de campo, mais para a direita, mais para a esquerda, não é? Jogador utilíssimo, que corre o campo todo. Por isso, alguém que não conhece nada de futebol, como Renato Gaúcho, é brincadeira, Renato, não conhece tudo, disse que ele era um jogador importantíssimo que o Grêmio está abrindo mão e que ele ia sentir falta. Então, Renato Gaúcho conhece bastante. E a gente que conhece um pouquinho sempre achou isso. Nem todo torcedor tem essa observação, não tem contra, mas não tem tão a favor como nós temos. Então, nesse lance, ele foi à frente, passou atrás para o ataque. Ele, já no ataque, passou para o meio do ataque. Quem veio chegando? Ademir. E Ademir fez aquela jogada que eu disse que ele tem que trabalhar cada vez mais. Ele é bom nessa jogada. Ele pega, puxa um pouquinho mais para o meio e mete para o gol. Então, gol do Ademir. Parabéns. Parabéns, Tassiano. Grande jogada. Mas, Ademir, antes desse lance, Tassiano fez uma jogada, passou para você, correu para receber na frente e você mandou do outro lado do campo. A jogada do lado direito. Você pegou essa bola, em vez de voltar para Tassiano, você botou do lado esquerdo, que ninguém pegou, só a defesa do Juazeirense, da Juazeirense que seria. Então, é preciso mais atenção. Mas, como eu disse, Ademir é um bom jogador para segundo tempo. Tem velocidade, corre, tem que dar uma caprichada, treinar um pouquinho mais, estar mais ligado. Recebe um passe como ele. Você lembra desse lance, Diego? Recebeu um passe de Tassiano. Tassiano correu exatamente para o mesmo lado que ele correu no segundo lance, fez o cruzamento para ele. Sim. Ele não, em vez de devolver para Tassiano, que receberia livre e podia fazer uma boa jogada de novo, ele cruzou para o lado de lá sem ninguém assim destacado para pegar. Mas méritos pelo gol, e essa jogada dele que ele carrega, puxa para mandar para o gol, é uma jogada de efeito, e nós tínhamos falado também sobre isso. Isso. Bahia 2, Juazeirense 1, podia ser mais, né, Cauli? Que gol você perdeu, hein, velho? Que gol você perdeu? Cruzamento de Ademir também. Ademir, sim. Cruzamento de Ademir. Cruzamento de Ademir. Teve um trabalho retado, uma bola difícil. Ademir botou para Cauli tranquilizar o Bahia, fazer 3-1. Cauli livre completamente. A bola não quicou. O campo, o lugar onde ele estava, claro, aparentemente estava bom. Ele botou na arquibancada, botou fora de qualquer tipo de imaginação. Se fosse Everaldo, hein? O que é que eu dizer? Aí, ó. Verdade. Né? Se fosse Ratão, aí, ó. Cauli tem que caprichar mais. Você não voltou ainda a ser o jogador que se destacou em 2023. Tem qualidade, fez um golaço outro dia. Aquele gol foi contra o Motoclube, né? Foi no jogo passado. Exatamente. Aquela sua jogada é importantíssima, mas essa bola que vem limpa, não é a primeira vez, não é a segunda vez que você isola sem mais nem menos. Eu não sei se é aprovação na conclusão, eu não sei se é um excesso de confiança. Essa daqui eu faço, acho que um pouco mais de treinamento, porque você é um jogador altamente categorizado e um lance como esse pode ser decisivo. Podia, realmente. Logo em seguida, no lance seguinte, o Juazeirense teve uma falta perigosa para bater, que com a nossa defesa poderia ter entregado. Agora, eu discordo um pouquinho. Acho que o gramado atrapalhou, sim.
Acho que a bola veio pinicando. O lance de O lance Cauli. de Cauli? Muito. Eu não vi A isso. bola Não. pinicou todo, o tempo inteiro, quicando. Mas mesmo assim, não tem erro, tem que fazer o gol. Mas Para que mim o não gramado existe. atrapalhou, na minha opinião, atrapalhou também. Para mim não existe essa. Mas vamos para as notas, pai. Vamos para as notas, que a gente já está avançado aqui no vídeo. Vamos para as notas do professor, começando ali com o Danilo Fernandes. Eu vou logo puxar uma pimentinha. Você achou que ele podia ter defendido a bola do gol? Tive a impressão que sim. Mas desviou também do Gilberto. Sim. Ele caiu no lance e quando desviou em Gilberto matou um pouquinho. Por isso eu dou nota 6. Daria 7 pela tranquilidade, pelo retorno, experiente, Verdade. tem espírito de equipe, é um cara que realmente passa a vibração tricolor, mas no lance achei um pouquinho sim, embora tenha desviado, nota 6 para o Danilo, de resto ele andou bem, antecipou bem. Exatamente, eu ia destacar isso, boas antecipações, boas coberturas da área nos lançamentos longos da Juazeirense. Mas eu fiquei com a impressão que o lance era defensável também, ainda que não tenha sido uma falha, um frango. Não. Mas eu fiquei com a impressão de lance defensável, mas eu acho que o 6 está de bom tamanho para Danilo Fernandes. É sempre bom, né, ver um jogador assim experiente, que volta de muito tempo e que deu conta do recado, né? Sim. Vamos para a defesa, então. Vamos falar do Gilberto, lateral direito. Gilberto foi procurar uma briga desnecessária no jogo daquele. Pois se fosse um menino desses da base, aliás, menino da base ele não bota mesmo não, né? Ele tá realmente amarrado para botar menino da base. Interessante. Ele levou, né? Dessa vez ele levou Marcelo, zagueiro, levou Jota. Tá aí nos relacionados, mas acabaram não jogando. Mas é impressionante. Se fosse um menino novo, ou menino da base, que subisse há pouco tempo, ia dizer cabeça quente, é coisa de menino. Mas Gilberto, rodadíssimo, futebol internacional. Ademir, que estava no lance, não ficou daquele jeito, ele sai lá da defesa para ter confusão. Pois é. E não jogou tão bem, viu, Gilberto? Compôs ali direitinho, ainda não voltou. Quando você voltou esse ano, parecia que ia ser aquele cara que chamava atenção para jogar no Botafogo. Para você, uma nota 6 por não ter comprometido. Ia ser 5. 6 por não ter comprometido. Pronto, beleza. Vamos para o lateral esquerdo agora, o improvisado Cicinho. Depois a gente fala da dupla de zaga, que eu sempre acho interessante falar da dupla de zaga junto. Diga aí, Cicinho. Cicinho, 6. Compôs direitinho, esforçado para Dedéu, lance difícil, espanou, lance de encostar no cara, abafou, não fez falta à toa, né, Rezende? Confira aí, ó. Não fez falta à toa no bico na grande área, teve chance de fazer falta. Verdade. O Juazeirense deu umas 2 catadas ali, quase à altura da bandeira de escanteio, entre a bandeira de escanteio e a marca da grande área, e Cicinho foi lá, arranhou, pisou, cercou, fungou, mas não fez a falta. Não dou 7, porque eu também não vi esse destaque todo, mas até um 7 podia. Eu vou chamar para 7. Eu vou manter o 6. O 6 e vou dizer por quê. Por causa do primeiro gol. Do gol da Juazeirense. Eu acho que aquela não deixa de ser, apesar dele ter tentado antecipar no ataque e tudo, mas deixou o espaço que terminou causando a jogada. Então 6 eu acho que está de bom tamanho. 6 é a nota dele. Bem lembrado. Beleza. E a dupla de zaga, Gabriel Xavier, David Duarte. Pode falar aí como quiser dos dois, de algum destacar primeiro e o outro também. 7 e 7, mais zagueiro que faz gol no momento difícil da partida. Claro que tem mais mérito. Então, 8 para David Duarte, 7 para Gabriel Xavier. Fizeram boa partida. Gabriel cobriu bem a lateral direita, é uma coisa que ele está se especializando. Verdade. Bola de esparro, de disputa com o jogador, que se ele perde, o cara aparece na área. Sim. Então, os 2 lances dele, nota 7 para ele e nota 8 para o David Duarte, pela boa atuação, pelo gol, algumas boas antecipações, bolas altas se saindo muito bem. Eu achei até que o Bahia também, no meio da zaga, se comportou bem nos cruzamentos. Algumas cobranças de escanteio, sim, aquelas cavadinhas para a área. Muitos lances. A defesa do Bahia, em termos de bola aérea, né, foi até bastante exigida, porque era como o Juazeirense estava jogando, principalmente. Teve muitos escanteios, faltas, cruzamentos na área. E eu também achei que a defesa se comportou bem. Eu gostei do destaque que você fez em relação a Gabriel Xavier, que eu também ia fazer esse destaque. Né, o lance da cobertura nele, inclusive alguns lances de mais longos nas costas de Gilberto, ele cobriu muito bem, né, colocou para lateral, zagueirou por ali, mas fazendo essa cobertura com eficiência. Gostei também dessa participação.
Meio de campo, temos inicialmente, assim, taticamente o Bahia jogou mais com Caio Alexandre do meio para a esquerda e Iago Felipe do meio para a direita. Né? Como é que foram esses jogadores? Primeiro, se quiser falar de Caio Alexandre, depois já emendando com Iago Felipe. Achei Caio Alexandre abaixo da minha expectativa. Também. Não gostei. Caio Alexandre é muito mais jogador do que ele mostrou hoje. Também. E também meio nervosinho no jogo, que não tinha nervoso com o Bahia. Não tinha nervoso com o Bahia. Eu sempre disse, e durante a partida a gente troca ideias pela linha interna com alguns familiares, amigos, pessoas queridas, mais próximas, claro, muitos queridos, mas outros são mais próximos, outros não. E eu dizia, bota o Bahia no ataque, pô. Bota o Bahia, botou no ataque, foi lá, empatou, botou no ataque, foi lá, botou 2-1. Podia ser 3-1. Teve chances para isso. Mas Caio Alexandre me pareceu que estava pilhado num jogo que não precisava de pilha. Para que esse nervosismo? Além do mais, ficou confuso no espaço que ocupou. Andou confundindo espaço ali no meio de campo com o Iago Felipe. Eu não achei ele solto, como é o estilo Caio Alexandre. Ele é um volante e um segundo volante, basicamente, que atravessa o meio de campo, faz lançamento para os laterais, para os alas, muito mais para o lado direito que para o lado esquerdo, mas faz. Às vezes chega para concluir. Não teve uma ação, uma atuação comprometedora, mas não esteve no padrão Caio Alexandre. A nota 6 está muito bem dada, por isso que até mínimo, descer até 5. Eu concordo. Agora eu vou destacar novamente a questão do gramado. Eu acho que para um jogador de passe como Caio Alexandre, um gramado mais pesado, mais alto, um gramado mais irregular atrapalha o estilo de jogo que ele tem. Eu penso assim, mas eu acho que o 6 está de bom tamanho. Iago Felipe. Bom, Iago Felipe tem uma nota maior. Iago Felipe tem uma nota maior, mostrou mais disposição, se soltou, não foi tão exigido, para ser justo. O meio de campo do Bahia deu uma abafada boa no que vinha de lá. O time de Juazeiro, quando ele chegava à frente, chegava muitas vezes em ligação direta, da defesa para o ataque. Ou pelas laterais, é verdade. Muito, muito, muito. Então, o meio de campo trabalhou pouco. Eu dou a nota 7 para o Iago. O Iago esteve melhor do que o Caio Alexandre, jogou mais tempo do que Caio Alexandre. Eu achei que compôs bem. Eu vou dar um 6 também, mas eu vou explicar por quê. Eu vou dar um 6 por causa do gol também. Eu acho que tanto ele quanto Cicinho tiveram muita responsabilidade na origem do lance. Um por ter se lançado demais e o outro por não ter conseguido acompanhar na cobertura, que era dele. Ele parecia que estava tentando chegar e nunca chegava no jogador, que terminou cortando e fazendo aquele cruzamento, aquele passe, né, que cruzou toda a área e gerou o gol. Vou ficar com 6, mas eu concordo que ele foi melhor do que Caio Alexandre. Mas eu vou manter o 6 para ele por conta dessa participação no gol. Tassiano, pai. Eleito melhor em campo, inclusive, viu? Eleito melhor em campo na votação lá da TVE, né? Que faz a transmissão do jogo. Eleito melhor em campo pela torcida. Perfeito. Nós já falamos bastante sobre Tassiano. E eu, como já disse, na minha definição, é o melhor jogador do Bahia. Jogador, porque jogador, a expressão já diz, é aquele que joga. E ele é aquele que joga. Outros são mais virtuosos. O Everton Ribeiro, por exemplo. Cauí, quando está bem, é um. Não é? Mas o Tassiano é um jogador importantíssimo. Não tem jogo perdido para Tassiano. Não tem lance difícil. Se tiver que chegar fazendo falta, ele faz. Se cai do lado direito, ele ajeita. Já estou sendo repetitivo e fica por aí. É verdade. 8 para ele, talvez merecesse até mais 8 para ele. É isso aí. Acho que o 8 tá bom, mas é aquele 8 com a estrelinha assim, que eu acho que ele foi o melhor também pela participação. O jogo todo. Teve um lance no segundo tempo, né? O Bahia já com a vantagem, que quem chegou junto do cara que ia finalizar com liberdade foi ele. Inclusive, Cicinho estava no lance, mas não chegou a tempo. Quem travou com o cara foi ele, o cara chutou para fora, por causa da pressão que ele fez. É um jogador importantíssimo. A gente já cansou de falar isso aqui e somos assim, temos um pensamento idêntico nesse sentido. Biel, pai. Bom, Biel, para mim, é o jogador do primeiro tempo e Ademir do segundo. Como aconteceu, né? Como aconteceu hoje. Tem que ter mais coisa de insistência nisso. Acho que Biel deve procurar mais o lado de campo do que o miolo de ataque.
É, Ele não tem físico, aquele físico de jogador de bola de gude, não é para trombar com o zagueirão, é. entendeu? Então ele perde todas, ele até pensa bem a jogada, mas se não for rápido e alguém encostar do seu time, do Bahia, para fazer dois com ele, ele se perde na jogada. Mas pelo lado direito, você vê que teve uma no primeiro tempo, que ele envergou a coluna do marcador, demorou de cruzar, tem que ser rápido, do jeito que ele é rápido, chegando ao ataque, no ataque tem que ser rápido. Fez uma grande jogada, eu acho que ficou vibrando com a jogada, quis caprichar no passe, como diz hoje, na assistência de quem ia chegar, e demorou um pouquinho. Nota 7 para Biel, me agrada o Biel, para mim é o jogador do primeiro tempo, ele e de Ademir, e Ademir é o jogador do segundo tempo. 7 para Concordo com a ele. nota. Concordo com a nota, fico com essa nota também. Achei o posicionamento estranho de Biel no primeiro tempo, talvez seja por isso que você chamou essa atenção sobre ele estar mais centralizado. Na verdade, no primeiro tempo estava Ratão um pouquinho mais para o lado esquerdo, Biel estava quase como ponta de lança, estava jogando mais centralizado e Everaldo caindo um pouco para a direita. Nada Então, a algumas ver. escolhas de Rogério, eu acho que é para surpreender o adversário e tudo, mas Mas muitas vezes não parecem fazer tanto sentido, né? Biel rendeu não. melhor realmente, tanto na assistência no cruzamento, quanto nas jogadas de lado de campo, onde ele vai muito bem. Muito bem. Rafael Ratão, pai. Não fez nada em campo. Não teve jogada para ele, 5. É, limitado, assim, sem muita atuação, mas achei um pouco embolado ele ali no campo também, com Biel. Achei um esquema meio embolado ali no primeiro tempo para Rafael Ratão. Ele estava, como sempre, lutando, buscando, tentou uns cruzamentos e tudo, mas realmente sem destaque. Eu acho que o 5 está de bom tamanho, sim. Everaldo. 5 também. 5 também, 5 concordo. também. Teve um cruzamento, teve um lançamento para Everaldo, que ele foi controlar a bola, meteu a mão na bola, e assim um contra-ataque do Bahia. Não estava Apanhou. inspirado. Apanhou um pouquinho da bola em alguns Um lances. pouquinho hoje. Everaldo hoje estava na linha do que uma boa parte da torcida pega no pé dele. Hoje realmente ele não mostrou nada. Verdade. E Ele, Ratão, acho que o estava. Bahia ganhou, viu? É Estou com o isso, é isso. coração, tô com o coração mole em festa porque ganhou, mas então um 5 para ele. Porque 4 para ele, 4 para Ratão não era nada de menos. É verdade. Concordo plenamente. Os jogadores que entraram no segundo tempo, deixa eu só destacar, só para lembrar aqui, entraram Ademir e Cauli primeiro no lugar de Biel e Ratão. Depois, Caio Alexandre entrou no lugar de Everton Ribeiro. Não, Everton que entrou no lugar de Everton Alexandre. Ribeiro, perdão, entrou no lugar de Caio Alexandre. Substituição que eu achei até estranha, né? Não sei bem Isso. porque é que Everton entrou, né? Porque, enfim, considerando o gramado, considerando o jogo pegado que tava, o Bahia já com 2-1, enfim, foi para dar qualidade de passe, talvez, e deu realmente. Mas eu achei uma Deu. temeridade Everton Ribeiro entrar no jogo Também, daquele. Enfim. também. E aí depois saiu Gilberto já nos acréscimos para a entrada de Santiago Arias. E essas foram as mudanças, com destaque evidente de Ademir por causa do gol, né? E da assistência para Cauli perder aquele gol feito. Mas, assim, os outros também não comprometeram. Acho que não tem mais grandes destaques, assim, a ponto de dar nota, né, pai? Mas você sempre gosta de dar nota também de Rogério Ceni. Mas antes disso eu vou dar nota de Ademir. Participou de um lance importantíssimo, de um outro segundo lance importantíssimo. Eu dou 7 para Ademir. Eu sou pelo justo, para ninguém dizer, pô, o Fernandão é invocado para Ademir. De jeito algum, eu sou Bahia. Eu quero que quem trabalha no Bahia trabalhe bem pelo Bahia. Então, 7 para ele. Quero de novo destacar a atuação de Cauli, que entrou faltando pouco tempo, mas tem que estar mais aceso no jogo. Tem que estar mais aceso. Até porque a gente costuma cobrar mais de quem nós sabemos que pode render mais. Os outros que entraram compuseram um tempo. O que Everton Ribeiro fez é conhecido, teve pouco tempo, e no pouco tempo que fez, trabalhou com a sua categoria. Eu estou com você. Eu acho que num jogo como esse, corrido, pegado, gramado difícil, Bahia ganhando, ou entrava Cauli ou entrava Everton Ribeiro. Um dos dois, não é? Achava ele. Concordo. Penso assim também. Então, sem nota para Everton Ribeiro pelo pouco tempo que ele ficou e muito mais ainda sem nota para o Arias, que entrou só para completar os acréscimos. Esse sem condição, Sem claro. nota. E Rogério, para a gente fechar. 7 para Rogério, 7 para Rogério. Tá 7 bom. para Rogério porque, no caso de hoje, ele teve boas decisões, é verdade. A gente já tinha visto que, pelas declarações dele na entrevista do pós-jogo passado,
ele estava destacando o Cicinho. O Cicinho pode entrar, já deu a dica de que o Cicinho ia entrar. Sim. Tranquilo, sem problema. Poupar Juba, eu também acho justo. Vem jogando muitas partidas em sequência e partidas praticamente inteiras, faltando 15 minutos, 20 para acabar aquele sair do jogo. Também nada demais na substituição. Mostra, e claro, e sem poder contar com o Rian. A única coisa que eu achei e continuo achando é que, por exemplo, é preciso treinar mais essa cobertura. Mesmo com o improviso do Cicinho, tá na cara que não pode. Já pensou ser um outro jogo, ser um adversário de maior porte? De repente, pode ser que vai ter que botar um time desse diante de um adversário de maior porte. Não pode. Tá na cara que Iago Felipe não pode fazer aquela cobertura. Aí você pode dizer assim, quem é que faria? Aí já é com quem treina. Com quem treina, com quem ganha muito, sabe isso aí. Se Tassiano tivesse no jogo e ainda mais cedo ainda, botasse ele. Ou então botava um dos meninos aí do banco, botava o Jota no jogo para terminar aquele jogo, em vez de Cauli e Everton, ou Cauli ou Everton. Diz que já descansava um dos dois. Eu descansaria Everton. E aí botava o menino, vai correr ali na cobertura. Tem que ter muita atenção, muita atenção, porque ali o Bahia podia deixar de ganhar 3 pontos. 7 para o Rogério, 7 para o Rogério. Beleza. Mais algum destaque, pai? Porque a gente já está encerrando aqui, já passamos um pouquinho do nosso tempo. A arbitragem que eu achei que correspondeu ao jogo. Alguns lances polêmicos, mas eu achei que as escolhas foram boas nesses lances. Reclamaram do pênalti de Gabriel Xavier, porque chegou a bater na mão dele, mas uma coisa normal de apoio e tudo do corpo. Aquele lance de Biel também, que um lance duvidoso, realmente poderia ter marcado o pênalti, mas eu também achei um lance assim de contato, mas não um pênalti claro, que fala, como é que o cara não dá um pênalti desse? Eu achei a arbitragem razoável, para boa. Eu achei que correspondeu ao jogo, daria nota 7 a arbitragem, os bandeiros estiveram bem. Eu achei que eles trabalharam direitinho. Achei um pouco de nervosismo da parte de Reinaldo Silva de Santana. Teve horas que pareceu nervoso, assim, irritado na reclamação, mas nada que comprometesse. Ele foi auxiliado por Eli Carlos, Franco de Oliveira, que já tem um tempo rodando nessa estrada, é um bom assistente, e o José dos Santos Amador, que eu também já tenho algumas observações boas em relação a ele. Um trio que trabalhou bem. Estou com você. Aquele lance de Gabriel, que ele caiu, a bola bateu na mão, já está praticamente consagrado em arbitragem de não marcar. Sim. Várias vezes aquele lance foi repetido em outras partidas e o árbitro não marca. Sim. Quando o árbitro marca um lance daquele, você diz, que negócio é esse? E a reclamação do lance de Biel. Eu já vi árbitro marcando o pênalti, já vi árbitro não marcando o pênalti. Sim. Não é que você o pênalti, claro, tá vendo aí, tá roubando. Não achei. Mas qualquer um que acompanha futebol, inclusive os próprios árbitros, já viram colegas seus marcar pênalti naquele lance. Verdade. Como também já vi não marcar. E aí, normalmente, o jogador baixinho, o jogador arisco, o jogador de velocidade, os árbitros já dizem assim, esse daí vai se jogar, não vou me queimar não, é melhor não marcar. E ele estava próximo ao lance. Só pelo justo, estava próximo ao lance. Foi coisa do jogo. É isso aí. Pedindo mais uma vez aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente volta com mais vídeos, com mais lives para vocês. Vamos anunciar aí nas nossas redes, vamos sempre pedir aí a colaboração de vocês. Vem muita novidade por aí, muitos participantes especiais e a gente volta com o nosso Farol Tricolor em breve. Até a próxima e bora Bahia! Bora Bahia!